Resenha de corretivo, porque a dona das maiores olheiras dessa internet, dona e proprietária, vai falar sobre o assunto hoje. Puxa a cadeira aí, porque é babado. Oi, minhas bonitas! Tudo certo? Ai, fui arrogante em dizer que eu sou a dona das olheiras da internet? Não sei, não foi a intenção não, tá? É que vocês sabem que eu tenho muita olheira, mas eu já falei pra vocês que eu cheguei à conclusão de que quem tem olheira sempre acha que tem mais olheira do que os outros, então toca aqui. Gurias e gurizes, deixa eu falar pra vocês que hoje eu vou fazer uma resenha de um corretivo muito diferentão, assim, tá? E ele promete um monte de coisa e é por isso que a gente tá aqui. Que é o corretivo Aqua Hidratante da Quem Disse Berenice. Eu fui até a loja e comprei o corretivo e a base. Se vocês quiserem, posso resenhar a base pra vocês também, tá? E eu comprei pela proposta dele, porque eu já comprei outros corretivos que prometem a mesma coisa e eu comprei sabendo que eu iria me frustrar, porque, tipo, analisando a composição, enfim, eu sabia que aquilo que a marca tava prometendo não ia se cumprir, né? Ao contrário deste corretivo, que promete corretor Aqua Hidratante, aqui não fala o que ele promete, mas ele promete, na verdade, cobrir sem marcar as linhas de expressão, né? Então ele promete não craquelar, ele promete não acumular nas linhas, ele tem ação hidratante e, pelo que o moço me falou na loja, eu não achei essa informação aqui, ele ainda trata, segundo o que o vendedor me falou, mas eu não achei essa informação aqui na embalagem não. Mas, pera, quem tem olheira, meu amor, quer saber do quê? De cobertura. E é aí que entra o grande... Agora vocês vão ver, tipo, porque eu tô praticamente sem maquiagem, mas eu tenho uma rebinha de corretivo aqui, ó. Viu? Só que é muito difícil, voltando ao assunto que eu falei, quem tem olheira quer saber de cobertura, é muito difícil tu conseguir uma boa cobertura, por exemplo, em pele madura, porque tu sempre tem que escolher entre corrigir a olheira e realçar as linhas de expressão, porque a gente não consegue uma boa cobertura sem marcar as linhas de expressão. Esse corretivo aqui, ele até não fala qual é o nível de cobertura dele, pelo menos na embalagem física não fala. Eu não olhei se fala alguma coisa no site, mas eu acho que a informação tem que chegar aqui pro consumidor, né? Então se não fala aqui, é porque também, né? Enfim. Mas eu achei muito interessante essa proposta que ele tem de, né, ser um corretivo com base de água na formulação e que não marca as linhas de expressão. Enfim, já me joguei de cara sabendo que eu não iria ficar muito surpresa com a cobertura. Antes de testar ele, pela proposta, eu sabia que a chave desse corretivo não era a cobertura. Então agora, com a pele nua e crua, eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o corretivo em si, o que eu achei dele, se ele me surpreendeu ou não. Eu vou pegar uma gotinha, que seria o que eu aplicaria de qualquer outro corretivo nesta composição, tá? Ele é bem fininho, já na hora que ele saiu aqui eu já vi o quanto ele era fininho, tá? Qual é o lado que eu tenho mais olheira? Acho que é esse, né? Vou começar então dando as batidinhas, eu vou aplicar com a mão mesmo, porque ele corresponde bem dentro dessa textura, mas pode ser esponja ou pincel, tá? Vamos lá. Durante a aplicação, o que é que tu sente, tá? Parece que tu tá aplicando água. Tu sente muito, muito, muito a textura da água dele. É extremamente confortável e refrescante, sabe? Tu sente ele geladinho. Parece que ele não é seca a palavra, porque ele não tem nada de... não é oleoso, assim, mas parece que essa umidade, sabe? Não vai aderindo à pele enquanto tu tá aplicando, então eu sinto que ele meio que vai se movimentando durante a aplicação, o que pode parecer um pouco estranho e até dificultar um pouquinho a aplicação. Mas no geral não tem muito mistério não, tá? É isso aqui. Esta é a cobertura dele. É uma cobertura leve, como eu falei pra vocês que eu já esperava, não foi que eu esperava mais, não. Eu olhei pra ele e na hora eu já sabia que ele ia me entregar uma cobertura leve. Na embalagem, Quem Disse fala que ele pode construir camada. Então vou esperar só um pouquinho, ele já tá seco, mas vou esperar só ele sentar assim na pele e já vou fazer a segunda camada. Peguei a mesma quantidade de produto e vou repetir o processo, tá? Então vou dando batidinhas. E temos a cobertura final. É claro que comparando com o lado que eu estou sem maquiagem, nós ficamos impressionadas, porque eu tenho muita olheira. E eu peguei o lado que eu tenho mais olheira ainda, que é o meu lado direito, eu tenho mais olheira. E tô olhando assim, nossa, ele cobriu, né? Só que é meio transparente. Então, mesmo fazendo duas camadas, ele fica um corretivo de cobertura leve a média.
Ponto. Ele não se diz um corretivo de alta cobertura, então isto não é um problema, eu já falei isso pra vocês. A qualidade do produto se dá por ele entregar aquilo que ele vende, né? Tipo, ele tem que corresponder aos apelos de venda da marca, e a marca não menciona que isso é corretivo de alta cobertura. Até vou olhar de novo, porque vai que, né? Não, ó. Corretor aqua hidratante. Ele tá seco, gente, tá? Ele mantém essa sensação de conforto e de umidade. Eu sinto, assim, úmido, sabe? Mas ele tá seco no lugar, tá? Muito confortável e muito fino. Muito fino. Tanto que eu tô sem base, ó. E eu nem me preocupei muito em fazer acabamento aqui pra ele não fazer degrau. E ele não fez, né? A minha cor é a cor 1, tá? Dessa gama de corretivo. Eu vou agora fazer o outro lado pra fazer as minhas considerações finais com vocês. Vamos lá, gente. Ele é um corretivo leve, o que pra mim é pouco, né? Porque eu tenho muita olheira. Mas eu tenho usado ele todos os dias, desde o dia que eu comprei, assim, sem base. E eu acho que pro dia a dia, nesse contexto de maquiagem super leve, ele deu conta até da minha olheira, sabe? Ele é muito leve, muito fino, uma textura muito diferente, tu sente realmente a questão da água, né? Ele é aqua hidratante, ou seja, hidratação à base de água. E realmente, gente, ele não marca. Eu fiquei muito surpresa, porque apesar dele entregar pouca cobertura, ele entrega uma cobertura relativamente eficiente, tipo, a minha olheira ficou melhor com ele, porque tem corretivo que é transparente, né? Que tu passa e tu não vê diferença nenhuma. Não, ele entrega uma cobertura e ele não marca as linhas de expressão. Outro ponto que eu achei muito legal nele é que ele é muito estável, sabe? Se eu não uso pó pra selar, porque eu não sinto necessidade de usar pó pra selar, ele se mantém nesse nível de cobertura por bastante tempo. Porque como ele é a base de água, a minha preocupação era, nossa, mas a minha pele vai sugar toda essa água, vai ficar só aquele pigmento duro. Não! Ele tem uma estabilidade de fórmula que mantém a aparência dele de cobertura ok por bastante tempo. Se selar esta cor a 01, tem que ter muito cuidado com o pó que tu vai usar para não oxidar o corretivo. Eu fiz alguns testes aqui e oxidou, então tem que cuidar qual é o corretivo que tu vai usar. Mas como ele é bem sequinho, eu não senti necessidade de selar. Só que o selar faz com que ele fique ainda mais estável, tá? O que eu achei, tá, gente, dele? Eu acho que é uma excelente opção para quem tem olheiras moderadas, para quem tem linha de expressão, independente de ser pele madura. Tem menina de 20 anos que tem bastante linha de expressão em volta dos olhos. Sim, gurias, ele não marca. Acho que de todos os corretivos que eu já usei, é o que menos marca, sabe? Então, se tu tem uma olheira moderada, porque se tu tiver uma olheira muito profunda, tu vai achar que ele é pouco, tá? Mas se tu tem uma olheira moderada, por exemplo, eu aqui tô sem base, eu vim direto com o corretivo. Então, eu não tinha aquela pré-cobertura da base, né? Tô fazendo 20 coisas ao mesmo tempo, ó. Viu só? Interrompeu meu vídeo. Então, se eu tivesse com a pré-cobertura da base, ele me daria ainda mais suporte de cobertura, né? Eu já fiz esse teste nele, mas pra mim ele não é um corretivo pra ser usado com maquiagem reboco, por exemplo. No meu caso, que tenho muita olheira. Se tu tem pouca olheira ou uma olheira moderada, ou só quer dar uma iluminada nessa região, porque, gente, eu corrijo a olheira, eu uso o corretivo em qualquer pessoa, mesmo em quem não tem olheira, quando eu maquio, né? Por quê? Porque o corretivo atrai luz pro olhar, a maquiagem fica mais bonita, o olhar fica mais iluminado. Claro que a quantidade vai variar com o nível de camuflagem que eu preciso, né? Mas com maquiagem reboco, se tu tem muita olheira, eu acho que ele não vai fazer muita diferença além de iluminar essa região, tá? Mas tem sido o meu corretivo do dia a dia, porque eu não tenho o hábito de me maquiar se eu não estou trabalhando com maquiagem, tá? Então a minha maquiagem do dia a dia, por exemplo, pra ir no supermercado, só pra ver com aquela cara super lavada, eu venho com um corretivinho e uma máscara de cílios, vou. E ele dá muito conta do recado. Então foi uma excelente compra, mesmo não sendo o suficiente pra minha olheira. Ele supriu, assim, uma necessidade que eu tinha de um produto mais leve pro dia a dia, porque como eu tenho muita olheira, eu acabo sempre usando muito reboco nessa região, né? E faltava uma pegada mais leve pro dia a dia, que ele supriu. Então essa fórmula, essa composição aqua, realmente, gente, é bem o que a Quem Disse promete mesmo, sabe? Essa leveza na região, a estabilidade e não marcar as linhas de expressão. Arrasou Quem Disse, a gente pode estreitar essa amizade, porque Quem Disse não está patrocinando esse vídeo, mas poderia, né? Tu já usou, gente? Ele é super novidade.
A vantagem é que tem loja física da Quem Disse Berenice e tu pode testar, né? Porque assim tu não cria uma expectativa em cima apenas da minha opinião. Eu sei que ela é relevante pra ti, muito obrigada, coraçãozinho, agradeço. Mas é legal se tu tiver a oportunidade de ir em uma loja testar também e ver se ele é o que tu tá procurando, tá? Ele tem essa questão que eu achei um pouquinho difícil a aplicação, no sentido da textura dele ser muito... não sei explicar, mas... tu entendeu o que eu quis dizer, né? Ela é muito deslizante, assim, não sei. Parece que tu tira o corretivo de um lugar e bota no outro se tu não fizer bem concentrada a batidinha, sabe? Se tu fizer esse movimento aqui, tu não vai conseguir, tá? Cobrir a olheira. Tem que ser bem batidinha, o movimento tem que ser bem concentradinho, sabe? Mas excelente, gente. Gostei muito. Por favor, testa e me conta o que tu achou. Ou se tu já testou, já pode compartilhar aqui a tua opinião e contribuir pra nossa resenha. Gostou, meu bem? Deixa teu like pra mim. Posso te pedir assim, fazendo um denguinho pra convencer mais? Deixa meu like pra mim, te inscreve no canal se tu não é inscrito. Eu vou ficar aqui lendo os comentários e dando os coraçõezinhos pra vocês, tá? A gente se fala muito em breve. Próximo vídeo estou de volta. Até lá. Tchau.